noite. Estamos começando aí o podcast da Bela Vista Capital. Agora com dois empresários importantes, né? À minha esquerda aqui está o Cleiton, se apresente. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Dizer que é um desafio sempre estarmos aí na área de comunicação, mas estamos nos tempos atuais, temos que modernizar a forma de interagir e tenho certeza que vai ser uma noite bem proveitosa para todos que estiverem aqui, ainda mais com a presença do meu amigo aí, Rafael, que vai ter muito aí a nos falar sobre empreendedorismo. E a gente está com um convidado especial, né? Que é o Rafael, nosso empresário e cliente nosso. Então se apresente, Rafael. Boa noite para todos, boa noite Mislane, boa noite Cleiton, boa noite também a cada um dos nossos amigos que estão participando aí do podcast online, pelo YouTube. E é um prazer estar aqui, né? Falar de empreendedorismo, né? Que é um desafio para nós. E estamos aí para ajudar e bater um papo legal. Exatamente. Então a gente vai trazer aqui novidades, né, dicas e uma história de superação desde o começo, né, da sua trajetória. Então, começando, o que você trabalha? Eu trabalho com a área de serralheria em geral, né? A gente trabalha desde da parte de fabricação de peças, né, de portão, telhado, galpão. A gente mexe também com parte de calha, assim, em serralheria em geral, solda também. A única coisa que a gente não mexe é com parte de usinagem de peças, porque sairia assim do nosso ramo, né? Porque nosso trabalho é focado na área de serralheria e serralheria na área de metal, não de alumínio, tá? Não de alumínio, não mexemos com alumínio nem com parte de vidro, esquadria de alumínio nem de vidro, somente com essa parte de serralheria em geral de ferro, área de ferro, metal. Exatamente. E essa empresa que você já trabalha, já atua, né, que é a sua, você começou quando? Olha, eu comecei uma vez não lembro assim a data agora de cabeça, mas já tem mais de 10 anos atrás eu tentei começar. E assim, foi um desafio porque na época eu tentei começar do jeito que eu trabalho hoje, na área de serralheria, mas na área de ambulante. Depois a gente vai poder explicar o que é serralheria ambulante. Mas foi um desafio porque eu não tinha um veículo. Então eu tinha que, frequentemente, todos os projetos que eu pegava de clientes, eu tinha que alugar um frete. Isso começou a ser muito pesado para mim e eu vi que realmente não estava dando lucro. Eu estava praticamente só pagando as contas da empresa e na época eu era MEI, pagando as contas do MEI e muito mal tirava para mim e para o meu funcionário. Aí eu vi que realmente eu deveria voltar para ser a carteira assinada. Eu recebi uma proposta que eu vi que realmente eu precisava voltar a trabalhar de carteira assinada. E com o passar de uns 7 anos depois, eu vejo que tudo é Deus na nossa vida. Então as coisas foi andando, né? A caminhada da vida, dos nossos projetos, nossos sonhos foi andando. E eu vi que novamente Deus abriu essa porta para mim voltar na mesma área de serralheria e vi que as coisas agora iriam funcionar. Então, a partir desse momento, então, a gente voltou com a serralheria e graças a Deus nós estamos até hoje, né? As coisas estão fluindo. E temos assim uma expectativa que cada dia que passa, cada ano que passa, cada mês que passa, as coisas, a gente está recebendo reconhecimento dos clientes e novos clientes estão surgindo, novos projetos estão surgindo e com isso a gente vê que a RD Serralheria tem tudo a crescer. Muito bom, né, Rafael? Então, eu acho que é importante você passar um pouco também do processo de se tornar empresário, porque a maioria da formação dos empresários, né, que nós temos, eles foram primeiro CLT, né?
E a gente, quando vai para o outro lado da cadeira, como empresário, a gente vê a diferença que é e as responsabilidades que nós temos para gerir um negócio, né? Muitas das vezes eu ouvia muitos amigos meus questionando, às vezes o patrão ou o que for, por conta talvez da inércia ou dos problemas, mas quando a gente passa para o lado de ser empresário, a gente vê as responsabilidades, né? E no qual a gente tá imbuído. Então, assim, como é que tem sido essa experiência sua de estar do outro lado da cadeira como empresário, né? Contratando, gerando emprego na cidade, comprando materiais, né? Mesmo que você não venda diretamente, mas acaba intermediando a compra de uma certa maneira, e tendo que lidar com tantas burocracias, com Ministério do Trabalho, exigência de notas fiscais, exigência de licença. Como é que está sendo esse desafio para você nesse momento que você tem vivido? Olha, tem sido desafiador, primeiramente, porque quando você é funcionário, eu fui funcionário há um bom tempo, então assim, você tem uma visão de que o patrão, ele exige de você e você quer uma resposta do patrão e você espera que ele vai responder o tanto que você está produzindo para ele. Então você acha assim, poxa, eu estou produzindo demais para esse patrão e por que ele não me retribui da mesma forma como estou gerando para a empresa dele e tal. Então você tem essa visão. Quando você se torna, você muda de lugar da mesa, né? Vou usar essa expressão, muda de lugar da mesa, você vai para a cadeira da responsabilidade, você vê uma outra visão. Então você passa a participar de algo que você não tinha conhecimento, que é a responsabilidade que o empresário, que um patrão tem diante do Ministério do Trabalho, diante dos impostos que você deve pagar e da responsabilidade que você tem com aquele funcionário que está dependendo da sua resposta, está dependendo desse emprego, que precisa de você, que conta com você. Então, é um desafio, né? Por exemplo, você assina a carteira de um funcionário. Quando eu era funcionário, eu tinha a visão que era somente um salário. Hoje, agora, eu vejo que é além de um salário que você tem despesa. Você paga o seu funcionário, mas você tem as outras despesas para manter aquele funcionário. E como funcionário, você não tem essa visão. Então, por isso que para o empresário isso é desafiador, porque você tem que correr atrás. Eu costumo conversar com meu antigo patrão e falava comigo, falava assim, olha, por exemplo, o meu antigo patrão dizia para mim, eu não durmo, eu passo até de madrugada pensando no meu serviço. Hoje eu tenho essa realidade. Eu durmo pensando no serviço, entendeu? Acordo pensando no serviço. Às vezes estou em outros lugares, eu estou pensando no serviço, o que eu vou fazer amanhã, como que eu vou fazer para gerar, para poder dar resposta àquele cliente, para correr atrás, porque eu sei que daqui a pouco as folhas estão chegando, tem que cumprir com as responsabilidades que o empresário tem. Então, assim, é uma visão totalmente diferente, é desafiadora, né? Mas, assim, para mim tem sido uma experiência muito boa. Exatamente. E o começo de um serralheiro, né, para você tá indo desde lá de baixo para estar crescendo agora, como que foi as suas dificuldades de conseguir gente para trabalhar, conseguir a matéria-prima, conseguir também a conquista, né, de outras pessoas saber do seu trabalho, também conhecer, né, e ter a confiança de entregar nas suas mãos a própria casa da pessoa, o telhado que vai fazer, o portão de segurança. Como que foi essa parte de você conseguir passar o profissionalismo para essas pessoas? Olha, eu gosto sempre eu tenho um princípio que eu sempre prezo. É a questão da honestidade, né? Sempre procuro trabalhar com honestidade, com seriedade. E isso eu passo para todos os meus clientes. E sempre ser o máximo profissional possível
para que o cliente, quando ele entra em contato comigo e querendo saber atender a necessidade dele, o sonho, porque o cliente chega com um sonho. Qual é o sonho dele? É ter o portão que ele imaginou, que a família está querendo. Por exemplo, tem um cliente que sonha com aquele telhado, que é aquela estrutura metálica. E, por exemplo, a gente tem clientes nossos que ele junta o dinheiro dele, ele corre atrás, abre mão dos outros sonhos que a família tem para conquistar aquele sonho de ter um telhado na sua casa, de ter um portão na sua casa. Então, tudo isso eu trabalho com muita seriedade e responsabilidade, né? Eu gosto de prezar por esses princípios. E, assim, a minha trajetória, até alcançar hoje os clientes que eu tenho, foram tudo através de parcerias. Que hoje eu vejo que ninguém cresce sozinho. Se não tiver parceiros, você não tem como você crescer sozinho. Você depende, é importante ter essas parcerias. Por exemplo, hoje, graças a Deus, a gente tem parcerias com outros empresários, pessoas do ramo da construção. Nós temos parceria com mestres de obras, arquitetos, que confiaram logo naquele início meu, que eu estava saindo de empregado, comecinho de começando ali ser empresário. Então, assim, a RD Celeri não era conhecida. Então, essas pessoas confiaram em mim através dessa seriedade. E também de outras pessoas falarem, olha, eu conheço o Rafael trabalhou para o empresário tal, e ele trabalhava bem. Então, essa dica, esse bate-papo que rola entre nós, que somos do ramo da construção, e um passando a dica para o outro, foi criando essa confiança. E todo projeto que eu pego assim, como se eu estivesse fazendo para mim. É isso que eu sempre prezo. Eu prezo assim, nesses princípios. Como se eu estivesse fazendo algo para mim. Eu procuro sempre fazer o meu melhor, procuro sempre fazer com qualidade, procuro sempre fazer com aquele objetivo de não trazer prejuízo para o cliente, levando a sério o material que o cliente compra, porque é um material caro, é um material que foi custoso para ele adquirir aquilo. Então, a gente procura sempre fazer com muita responsabilidade. Isso foi fazendo o quê? A gente ganhasse confiança das pessoas. Eu acho que isso é muito importante, ganhar confiança. E confiança é algo que demora a ser conquistado e é muito fácil perder. Algum dia você já teve medo de pegar um trabalho e ficou com medo de não dar conta ou de não ter pessoas para trabalhar junto com você? Já tive bastante. O último projeto que eu peguei, assim, que eu fiquei assustado, foi um projeto que a gente fez ali foi através de uma indicação, né, aquele que todo mundo aqui na cidade conhece, o engenheiro Ricardo Otero. É um parceiro nosso também, que está sempre aí nos convidando a participar dos projetos que ele pega. E o Ricardo Otero ele confia no nosso trabalho e ele nos indicou para a construção ali do estacionamento da farmácia indiana, que chegou agora nova na cidade. E ali o engenheiro que estava ali na responsabilidade da obra ali, que é o Donizete de Juiz de Fora, que é a Vitral Engenharia. E assim, os dois confiaram na nossa mão de obra. E quando eu vi a magnitude daquele projeto, fiquei assustado, fiquei com medo. Falei assim, rapaz, nunca peguei um projeto sozinho, sempre pegava eu já peguei projetos até um pouco maior do que aquele, mas não estava na minha responsabilidade, eu era apenas um funcionário. Ou seja, o projeto, quem discutiu foi o antigo para quem eu estava trabalhando. A responsabilidade era dele, o projeto era dele. Se desse algum problema, era ele que seria o responsável. É outra coisa. É outra coisa. Agora não, agora estava tudo a minha responsabilidade. Então, assim, por dentro a gente fica com medo.
mas a gente procura não transpassar isso principalmente para o nosso E funcionário. ficou uma obra bem interessante lá, né? Ficou uma obra moderna, né? Ficou moderno. E foi inaugurado agora recente, né? Foi terça-feira passada. Terça-feira, né? Uma obra muito grande, né? Referência aqui na cidade da drogaria indiana, né? Isso. Ver como é que a gente fica imaginando, né? A gente começa pequeno, né? Vai desenvolvendo e hoje você tem desenvolvido projetos até maiores, né? E isso passa também muito pelo aquele senso de você saber da sua capacidade, né? Reconhecer que você é capaz, né? Hoje muitas pessoas realmente não conseguem desenvolver o seu potencial por causa do medo. O medo é um impeditivo. E a gente, nesse episódio, está falando dos serralheiros, porque o serralheiro, normalmente, a gente fez Senai, né? Eu vim também da base do Senai, né? Então, a maioria dos meus amigos não conseguiram ficar na profissão, né? Entenderam que a passagem pelo Senai não foi algo positivo. E eu acho fantástico quando é desenvolvido, né, essa capacidade da pessoa conseguir vencer numa área que é tão carente, uma área que é necessária, né, que é a construção civil, inclusive a parte da indústria metalmecânica, né? Na nossa cidade, é uma cidade da indústria metalmecânica. A gente vê no Brasil, para você ter uma ideia, Rafael, no Brasil existem praticamente 39 mil empresas de serralheria. Olha só, bastante. Né? Para 5.853 municípios, né? 39 mil. E a gente tem uma taxa muito baixa. A maioria quase 80% dos serralheiros são MEIs. Ou seja, eles prestam serviço de forma pessoal. Uhum. Né? E a outra parte se transforma em empresas, criam suas oficinas, né? Desenvolvem os projetos padrão, né? de peças. Mas existe solução para quem quer começar, né? Então, qual a sua dica assim, para quem quer começar? Que eu acho que é importante. A gente está na nossa cidade, tem a região. Hoje, através de um podcast, a gente alcança muitos lugares. Mas qual que é a sua dica para quem está começando ou que está com dificuldade? Para dar o start, o que ele tem que realmente... Qual seria assim, o passo a passo, né? Os 3 principais passos para quem formou ou quando está trabalhando de carteira assinada, quer desenvolver um trabalho, até é chamado de vez em quando para fazer um trabalho extra, né? Que eu acho que é assim que começa também. Começa, você faz um trabalho extra no final de semana, mas qual a sua dica para a pessoa deixar de ter medo e se aventurar no mundo do empreendedorismo e ter seu próprio negócio, para ele começar? Qual seria o seu conselho para essas pessoas? Olha, o meu conselho assim, vou dar assim, baseado na minha trajetória. Primeiro, é acreditar no seu potencial. Que eu sempre acreditei que eu sou capaz, né? Hoje, graças a Deus, assim, eu não tenho medo de pegar nenhum projeto, porque eu sei que eu sou capaz. E mesmo que venha aparecer um projeto que eu nunca fiz até hoje, vou buscar conhecimento, vou estudar e vou para poder produzir aquilo que o cliente quer, né? E sempre aparecem coisas novas. Então, primeiramente, acreditar que você é capaz e ter coragem para tomar essa iniciativa, que eu acho que é isso. Perder o medo, né, que às vezes a gente fica assim, eu vou começar a trabalhar sozinho, vou sair da carteira assinada. Perder o medo. Primeiro, ser capaz, perder o medo e bola para frente. Segundo, ter essa responsabilidade, porque eu vejo que é muito importante, porque o serralheiro ele tem uma fama, tá? Todo serralheiro tem uma fama de ser enrolado, não ter compromisso. Por quê? Porque acaba pegando muitos projetos de vários profissionais, pega bastante projetos e acaba assim não entregando os projetos que ele pega. Eu vejo, por exemplo, o testemunho de outras pessoas venham conversar com a gente. Eu contratei um serralheiro tal e ele pegou o meu projeto, me pediu uma entrada e não concluiu o meu serviço. Então, assim, ter responsabilidade, ser honesto, eu vejo que isso é muito importante. Primeiro, é ter coragem, acreditar em si mesmo, vencer o medo. E segundo, ter caráter,
né, ter responsabilidade com o cliente que pega o serviço, ser honesto com esse cliente e com o dinheiro, ter responsabilidade com o dinheiro do seu cliente. E terceiro lugar, que eu vejo muito importante, é ter o seu maquinário. Porque não adianta você querer fazer todo tipo de serviço se você não tem maquinário. É o investimento, a área do investimento, investir num carro, numa caminhonete, investir em maquinário, porque você tendo uma gama de maquinários básicos, por exemplo, uma máquina de solda, uma boa máquina de solda, não é ter uma máquina de solda caríssima como hoje temos no mercado, mas uma boa máquina de solda, você ter uma boa lixadeira, uma furadeira, são maquinários básicos para a serralheria. Então, você começando com isso, aos poucos você vai investindo em outros maquinários que vão alcançando outros níveis de serviço que no momento você não vai alcançar. Você, primeiramente, o serralheiro alcança os serviços básicos, que é o quê? Manutenção de portão, fazer um terraço na casa do cliente, fazer uma gradezinha, que é assim que eu comecei. Fazendo uma gradezinha na janela do Joãozinho, fazendo um portãozinho para Maria, fazendo um terraço na casa do Tiago, e etc. Assim a gente vai pegando, com o passar do tempo, com as experiências, e também com o nosso nome vai sendo conhecido por outros profissionais, que a pessoa vai pegando projetos maiores. Aí isso vai exigir maquinários mais específicos. Mas aí é depois que a pessoa vai alcançar. Primeiro, aí isso que é importante, ter o maquinário básico. Perder o medo, primeiramente, ter coragem de acreditar em si mesmo. Segundo, ter responsabilidade, ter caráter, para manter a confiança das pessoas. E terceiro lugar, ter um bom maquinário. Exatamente, né? E você trabalha com a gente já tem um tempo, né? Qual que está sendo a sua experiência trabalhando, sendo cliente, né, da Bela Vista Capital? Que a gente tem o diferencial de ter um conselheiro, né? Como que você se sente sabendo que na Bela Vista Capital você tem alguém que vai te aconselhar, vai ser o seu gestor para o seu crescimento? Então, qual que a sua visão, né, do seu diferencial de quando você começou para todas as dicas que o Cleiton já te deu? Olha só, no começo, assim, antes de a gente procurar o Cleiton, né, e a Bela Vista, eu trabalhava, estava meio perdido. A realidade é essa, a gente tem o conhecimento profissional da prática do serviço, né? A gente tem esse conhecimento, tratamento do cliente, tratar bem os clientes, mas a parte burocrática, que eu acho que é o mais difícil para o serralheiro, né? Mais difícil assim para um empresário que está começando, que é a parte burocrática, a parte do Ministério do Trabalho, a parte dos impostos que deve ser pago, tudo isso eu não tinha esse conhecimento. E assim, o Cleiton, que é o empresário da Bela Vista, sempre ele nos orientou, dando consultoria, olha, vai para esse caminho, isso aqui vai ser bom para você, orientação. Então isso, o Cleiton e a Bela Vista têm nos ajudado bastante nessa área, né? Através dessa orientação, que eu vejo que é muito importante ter essa consultoria, né? Essa orientação sobre que caminho ser tomado para a gente sempre manter-se correto, como uma empresa mantê-la corretamente, pagando seus impostos, sendo honesta com o seu cliente, sendo honesta com o seu funcionário, que eu acho que é muito importante, né? Porque você tratar bem as pessoas, mas não tratar bem o seu funcionário, isso é ruim. Então, tratar bem o seu funcionário e também sempre ter a visão de um crescimento, né? O Cleiton sempre nos dá essa consultoria, além de ser o nosso amigo também, pessoal, e sempre nos dá essa orientação. Olha, Rafael, olha, o caminho, isso aqui vai ser bom para você, essa é a orientação que eu te dou. Isso me fez crescer muito. Exatamente. E conta também para o pessoal, né, que está de casa, quais são os serviços que a Bela Vista Capital presta a sua empresa, ajudando também. Olha, a Bela Vista Capital, ela nos orienta através de consultoria, né? Nos orientando para o crescimento da empresa, trazendo coisas novas no mercado,
né? Agora eu creio que depois a gente, não sei se a gente pode dar uma falada aqui sobre a questão dessa parceria que a RDC Aleria está fazendo com a questão da energia solar, que vem através da orientação, consultoria da Bela Vista, através do Cleito, e também todos esses benefícios que acabamos de dizer a respeito que nós temos tendo através da Bela Vista, né? Capital na parte de contabilidade, áreas fiscais como prestação de notas, tudo isso nós temos sido ajudado e orientado. Exatamente. Recentemente você teve, né, a reunião lá no escritório, né? Então, qual foi a sua experiência de ver que você conseguiu alcançar agora uma parceria maior? Agora, onde que você já se imaginou ter uma parceria com uma energia solar, trazendo uma mudança e melhoria, até mesmo para a cidade, né? Como que você explica isso para os ouvintes também? Olha, foi bom, né? Vai ser uma área assim que a gente vai alcançar, como a gente conversou lá na reunião, que hoje, por exemplo, a gente faz o serviço, mas acabou aquele serviço, a gente não volta mais na casa daquele cliente. Por exemplo, a gente faz o telhado, acabou o cliente, ok, gostei, foi bom, beleza, muito obrigado, Rafael, dali eu vou embora, a não ser se ele tiver um outro projeto na casa dele, queira ampliar ou reformar alguma outra coisa. Agora, através da energia solar, a gente pode manter-se ali atendendo o cliente numa outra área que até então a RDC Aleria não atendia. Então, através dessa parceria com a Clean Solar, né, esse parceiro nosso, é uma empresa que está chegando agora aqui na cidade de Além Paraíba, a gente vai alcançar uma outra área também que a RDC Aleria não alcançava, que era a área da energia solar. Então, essa parceria foi muito boa para nós, que veio através da consultoria do Cleito, né, para a nossa empresa, e agora nós temos essa parceria que vamos alcançar aí os nossos clientes através também agora da energia solar, que é uma coisa que está muito tá crescendo no nosso país, né, está alcançando em muitas pessoas, e eu vejo que agora todo mundo tem essa possibilidade de ter na sua casa uma energia solar. Então, eu acho que eu sou meio suspeito de falar, porque Rafael é amigo nosso, nós congregamos na mesma igreja. Na mesma igreja, isso aí. Né? Acho que é importante a gente falar isso. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, né? Então, nós somos bastante tempo que a gente já tem essa amizade. E é muito difícil para você, às vezes, a gente vai aconselhar um amigo, né? Porque o amigo normalmente só fala coisas doces, né? Coisas boas. E eu gosto, como o Rafael preza pela verdade, eu sou também tão verdadeiro quanto, né? Às vezes a gente é obrigado a falar algumas coisas para que a gente cresça, né? É muito legal ver a história dele, porque a gente vê o princípio pequeno e hoje a dimensão que está tomando a empresa dele. Nós, quando pensamos em trazer parceiros para alguns clientes, a gente sempre está se imaginando como a gente pode aumentar a capacidade daquele cliente de gerar receita, estabilizar o negócio, porque muitas das vezes o segmento dele acaba ficando saturado e a gente precisa de encontrar uma via alternativa. A gente até brincou lá que nós não vendemos mais na RD telhado, a gente vende telhado inteligente, né? Então a gente vende um telhado que vai proporcionar energia. Nós estamos vendo aí já uma ida lá em São Paulo para participar de uma feira para ver se tem uma internet autônoma, né? Através do Elon Musk, né? Que é essa internet via satélite, para que quem tiver energia já vai ter sua própria internet. E aí existe todo um trabalho que vai ser feito, porque mesmo tendo a placa solar é necessário uma manutenção. Isso é necessário aí. Cuidado. Então essa manutenção vai dar uma receita recorrente para a empresa. A empresa vai deixar de ser eventual, né? Não vai somente fazer o telhado e fazer a placa solar, mas ela vai começar a ter uma receita recorrente de cuidar daquele equipamento que tem que ter manutenção periódica. E é isso que a gente estuda nas empresas, de uma maneira que ela consiga ter sustentabilidade, né? Temos vários clientes que a gente atuou dessa forma.
E a gente gosta de fazer uma coisa que é muito legal, que é a inteligência de negócio, né? Nós não temos muitos clientes na Bela Vista, porque justamente para a gente entender cada cliente é especial, né? A dificuldade que eu vejo muito, sabe, Rafael, muitos lugares têm, é porque a pessoa, às vezes, na ânsia de ter muitos clientes, são tantos que você não consegue dar conta. Não consegue, isso aí. E aí os problemas começam a acontecer. A gente está sempre contratando novas pessoas. A gente tem hoje uma contadora excelente, que é da Bahia, Eliana, está fazendo um trabalho, ela está se adaptando ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais ainda, né? Às vezes, quando eu puxo a orelha dela lá, ela já tem uma certa idade, se ela estiver vendo a gente, não fica triste, mas eu puxo a orelha dela. A gente tem uma parte também de inteligência comercial, que está lá no Paraná, que é a Daniela. Temos também a Chayane, que está em São Paulo, né, que faz uma parte específica de faturamento para empresas que são distribuidoras. Então a gente tem toda uma equipe que está fora as meninas, tem a Mislane, tem a Maria Clara, a Débora, esqueci da Débora, entendeu? A gente acaba crescendo e acaba esquecendo, né? Mas assim, é uma equipe que a gente colocou porque a gente no início era sozinho. E pelo fato de eu ter sido formado de forma multidisciplinar, era assim mesmo, conversava com um amigo, aí eu entrava num assunto, daquele assunto eu entrava no outro entrava no outro, aí todo mundo queria tudo de uma vez, só que eu não tinha tempo, né? E agora nós estamos conseguindo formar pessoas para que essas pessoas consigam ter a nossa visão, né? Mas com o mesmo princípio, que cada cliente é único. Não tem como, a gente até tem uma dificuldade às vezes. Quando chega um cliente, eu já cheguei a negar cliente lá no escritório. Inclusive, eu estou com uma lista de clientes negados, né? Mas quando a gente fala assim, esse mês a gente vai ter que ativar fulano. Ele procurou, vamos ativar ele, né? Porque a gente quer dar uma atenção especial, né? E às vezes, e mesmo assim a gente tem às vezes as nossas dificuldades. Mas o que é importante nesse episódio, você que é serralheiro, a gente quer deixar aqui e deixar claro. Não fique com medo do princípio pequeno. Isso aí. Né? O Rafael é prova de que existe sim. Eu sempre coloco que quando a gente coloca Deus na frente, sabe? Porque tem um componente na nossa vida que a gente tem que colocar em consideração. Independentemente das nossas ideias, muita gente tem ideias maravilhosas, né? Nós temos que ter Deus. Porque para você ter Deus, você tem que ter fé em coisas que você não está vendo. E muitas das vezes, quando a gente não nutre a nossa fé em Deus, fica difícil a gente acreditar até nas nossas próprias ideias. As nossas próprias ideias acabam não tendo validade, porque a gente fica esperando o suporte dos outros, da família, dos amigos. E às vezes isso não acontece. Não acontece. Né? Até tem gente que dá a própria esposa, dos pais. Então, quando a gente tem Deus coloca na gente uma força que supera todo o ambiente que talvez totalmente contrário. Então, eu penso assim, para ir passo para cada um. Coloca Deus em primeiro lugar. Não tem como tirar Deus do seu negócio, da sua ideia, do seu projeto. Primeiro Deus. Quando Deus está na frente, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Às vezes não vai ser no tempo que a gente quer, mas as pessoas certas vão entrar. E tem pessoas também que vão sair. Entendeu? Porque tem pessoas que vão entrar. E tem pessoas que vão ter que sair. Mas elas foram importantes. Num determinado momento, elas foram importantes. É igual uma escola. Ninguém vai ficar na escola para sempre. Eu tenho professores fantásticos. Eu tenho um professor que me ensinou xadrez, que é o Frank Casadio, né? Tem hora que me dá saudade de ir para aula de matemática, aprender, voltar, ir lá fazer xadrez. Mas eu não posso ficar na escola para sempre. Ele foi importante, tem um lugar especial na minha vida, mas foi uma fase. E é isso que as pessoas têm que entender. Se a gente ficar apegado nas coisas que a gente, nos nossos ambientes, da nossa forma de agir, nunca a gente vai conseguir ser promovido. Nunca a gente vai conseguir sair da escola. Sempre a gente vai ser um eterno estudante das ideias, de um, de outro, né? E a Bela Vista tem essa ideia, porque a Bela Vista tem a ver com uma visão. O nome Bela Vista tem a ver com... porque é uma analogia, tá? Eu já expliquei isso para as meninas lá, né? É o momento quando Moisés,
antes dele... Aqui, para quem não conhece a Bíblia, tá? É só para vocês entenderem, tá? Moisés foi uma pessoa importante. Moisés é um personagem importante, Isso aí. tá? Da história. Então, Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel do Egito. Ele tirou o povo de Israel do Egito e levou ele para o deserto. O alvo dele era chegar na Terra Prometida. Porém, o povo era tão obstinado que Moisés tomou algumas atitudes que Deus não permitiu que ele entrasse. Mas Deus deu uma oportunidade para ele. Eles subiram ao monte e ver qual era a promessa que Deus tinha para o povo. Porque a missão de Moisés era tirar o povo do Egito e levar para a Terra Prometida. Não era para ele entrar na Terra Prometida, era para ele levar o povo. Então ele levou até a porta. Dali para frente a missão dele acabou. Mas Deus permitiu que ele tivesse uma bela vista. E às vezes a gente precisa de ter a visão que Deus tem sobre o nosso futuro. Às vezes a gente não consegue enxergar, pela nossa limitação humana, aquilo que Deus quer mostrar. Existe uma terra prometida para a gente. Existe um lugar de excelência. Existe um ambiente onde as coisas funcionam. E quando a gente consegue enxergar dessa forma, nesse princípio, a gente quebra todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de incapacidade, porque a gente sabe que tem algo maior que nos chama. Então a Bela Vista ela tem esse princípio. E capital, porque tem a ver com dinheiro. Né? Então, tem a ver com recurso, tem a ver com a vida profissional, né? Então a ideia é essa, é motivar as pessoas a conseguir o seu potencial máximo. E enxergar que você tem condição de chegar lá. Você tem condição. Outros, eu peguei um cliente, até a gente deu uma plaquinha para ele no final do ano, né? Esse cliente vendia, colocava a caixa de mercadoria nas costas, ele perdeu tudo, ele vendeu um apartamento. É uma história muito complexa, se nós conseguirmos trazer ele aqui, vai ser bem emocionante. Mas ele começou do zero, ele colocava uma caixa e vendia produtos em farmácia, sozinho. Chuva, comprava num lugar a caixinha e vendia, e começou a vender. Quando ele começou a chegar na segunda farmácia que ele entregava, ele falou, cara, eu preciso tirar nota. Eu falei, você precisa ter nota. Ele foi procurar. Como é que abre um MEI e tal? Eu falei, como é que é o seu negócio? Aí eu falei, esse negócio seu tem potencial, hein? Ele falou, tem, só está na hora errada. Ele falou, por que está na hora errada? Porque o seu negócio só funciona no frio. No frio você vai ver, ele estava num verãozão tentando vender produtos homeopáticos, esses xaropes, essas coisas, sabe? E, resumindo a história, eu falei com ele, guarda o teu dinheiro, porque não está na hora de você usar o seu dinheiro, você está gastando de forma errada. Aí ele falou, mas aí como é que eu vou fazer? Eu falei, faz outra coisa, guarda ele, faz outra coisa. E quando ele se deu conta, ele começou a comprar, né, já perto da época, né, porque o estoque, quando era verão, a fábrica vendia mais barato e começava a ter esse problema. Ele começou a comprar, guardou. E ele falou assim, agora, Cleiton, falei, agora você pode vender. Vou abrir o MEI para você, você vende. E ano passado ele bateu R$1.100.000. Olha. A gente deu uma plaquinha para ele de 1 milhão. Né? 2 anos e meio de trabalho com ele. Por quê? Às vezes você tem que entender como é que é o seu negócio. Às vezes, o seu negócio às vezes não é para o ano todo. Tem períodos, tem sazonalidade. Né? E às vezes a gente se decepciona com o sonho que a gente tem porque a gente não entende o negócio. Isso, né? Aí. Então, assim, a Bela Vista tem esse princípio. Eu fico muito feliz de ver. Tá? Estou muito satisfeito de ver você assim. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trazer você aqui e você falar de outros projetos maiores, né? Talvez já com a história dos telhados inteligentes, né? Muito embora eu tenha que... Isso que eu ia falar agora, quero ganhar essa plaquinha também. Mas você tá crescendo, tá chegando, tá esbarrando aí. Tá, vamos falar assim, senão, como é que é? Senão o leão vai pegar a gente aqui, né? Vai falar, só vou gravar aqui. Mas a gente fica feliz de ver você também desempenhando bem, torce, que você com certeza tem todo o potencial de alcançar números grandes, né? E tem alcançado números extraordinários. Para a nossa cidade, são números extraordinários, né? A gente sabe que a nossa cidade
tem tido várias dificuldades, mas é muito extraordinário. Mas assim, a gente deseja que você, tá? Agradeço muito a sua atenção, o seu desprendimento, e que seja inspirador esses momentos para os serralheiros. Eu quero deixar você com esses momentos finais, para você ter suas considerações também finais, e não sei se a Mislane tem mais alguma coisa para falar, mas deixa você à vontade para falar suas considerações e a gente aqui terminar o nosso podcast. Olha, eu quero primeiramente agradecer vocês, né, da Bela Vista, e por todo atendimento, né, toda essa parceria que nós temos. Como eu falei com você, como eu falei desde o início do podcast, é importante ter essas parcerias, né, pelo serviço que vocês têm prestado à RD Serralheria, né, tanto a parte de consultoria, que tem sido de grande valor para nós e de ajuda, né, para tirar essas dúvidas que a gente acaba tendo no decorrer do nosso dia a dia e dos projetos nossos. E assim, estou muito feliz, agradeço muito a Deus, que eu vejo que, como o Cleiton deixou bem claro, tudo na nossa vida é a mão de Deus, é o projeto de Deus, é o tempo de Deus da nossa vida, e nada na nossa vida acontece a não ser pela direção e pelo propósito dele, que ele tem a realizar nesse propósito, essa terra prometida, como vou usar a sua expressão, a terra prometida que Deus quer que a gente tome posse. É importante isso, tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Então, eu estou muito alegre, agradeço muito a Deus por essa oportunidade de participar desse podcast, né? Espero que da próxima vez que a gente vier participar, a gente já tenha a plaquinha de 1 milhão. E estou muito feliz, né? Agradeço a Deus, agradeço vocês por esse convite. E daí eu espero que, se tiver algum serralheiro que esteja nos ouvindo, algum rapaz, algum jovem que está sonhando aí com a serralheria, né, e que você possa pegar essas pequenas experiências que nós passamos aqui e praticar, realize seus sonhos. Se você tem esse sonho, você tem esse talento, você sabe que você é capaz, vença o seu medo e invista no seu sonho, invista na sua empresa, e Deus vai abrir as portas para você. Amém? Agradeço por esse convite. Exatamente, a gente já chegou ao momento final, né? Agradecer também o Lula, que abriu esse espaço pra gente, da Bela Vista Capital. E também pedir para todo mundo que está assistindo a gente, né, para acompanhar toda segunda-feira às 19 horas. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários, que a gente pode trazer, quem sabe, uma parte 2, né? Vai vir novos integrantes também. E até mesmo quem quiser saber a história do Rafael, pode estar seguindo nas redes sociais. E quais são as suas redes sociais, né? O seu telefone de contato. Olha, por enquanto, assim, a rede social, a gente não tá meio devagar nessa área de rede social, né? O meu telefone o WhatsApp, né? É 32 988 66 0558. É o nosso WhatsApp. É o contato aí que alguém quiser nos contratar por um projeto, queira fazer um orçamento na área de serralheria, você tem o seu sonho, entre em contato conosco, nós estamos aí para realizar o seu sonho na área de serralheria, e pode entregar o projeto para a gente, que a gente bota em prática o seu sonho aí. Amém? E pode também fazer contato pela gente também. Faz o contato pela Vista. Exatamente, a pessoa pode entrar em contato com a gente, né, no Instagram, que é @BelaVistaCapital. A gente vai abrir uma caixinha de pergunta lá, que com certeza vai estar na minha responsabilidade. Então, a gente vai deixar essa caixinha de pergunta para quem quiser o seu contato, saber mais informação. E também quem quiser novos integrantes, ou o Rafael já novamente com a gente, né? Quem sabe já com essa placa de 1 milhão aí, ó. Olha. Mais uma parceria aí. E a juventude, o pessoal que está aí nos assistindo também, né? Ter essa força de vontade de começar do zero. Ter essa bela vista realmente, como o Cleiton falou, e deixar Deus agir na sua vida, que nem sempre assim é naquele momento. E sim, Deus coloca pessoas na sua vida para plantar aquela sementinha. Isso Às aí. vezes a pessoa vai embora, como o Cleiton falou, que eu tô para ir embora realmente. A gente
deixa aquela sementinha de esperança para a pessoa crescer, produzir, que o que a gente gosta de ver é o cliente crescer. Muitas vezes não fica nem com a gente para sempre, né? Mas é bom quando a gente, pelo olhar de uma empresa, né, olhar o seu cliente crescendo aos poucos e agora já virando um grande empresário e famoso também na cidade, né? Então a gente agradece a oportunidade ao Lula, agradece a você pela disponibilidade, o Cleiton também, né, porque eu sou a que mais fala aqui. E agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, a deixar o like, compartilhar com os serralheiros e todo mundo que quiser crescer aí e já esperar a gente para a próxima segunda-feira com novidade.